Diz assim a Sagrada Palavra: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Amém. Louvemos e glorifiquemos ao Senhor com o hino que consta em nosso inário, Louvor e Glória. Está sob o número 47, será projetado para toda a congregação. Nossa irmã Giovana ao piano, com apoio dos irmãos Celso e Diácono Rafael. Ao som do piano, ficaremos de pé. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Presbítero Paulo, dirigente deste ato de culto, conduzirá a leitura responsiva do Salmo 99 e, em seguida, ele mesmo fará uma oração, depois convidará os jovens para o louvor. Salmos 99, leitura responsiva, então. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão
Falava-lhes na coluna de nuvens. Eles guardavam o seu mandamento e a lei que lhes tinha dado. Nosso Deus, fosse para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Sua palavra. Oremos. Pai querido, obrigado pelo dia que nos concede de vida e saúde, porque aqui nos encontramos, Senhor, para aprender da Tua palavra. Que Tu fales, Senhor, aos nossos corações. Muito obrigado pelos presentes, Senhor, e aqueles que aqui não estão, Senhor. Tu sabes o porquê. Está nós com uma lotação limitada, Senhor, mas Tu sabes o porquê dessas coisas. Em nome de Jesus, vem estar com todos aqui presentes, Senhor, sendo com as nossas vidas. Abençoando, Senhor, aqueles lares que se encontram enlutados, Senhor, do seu servo, o pastor, da minha família, Senhor, o qual se encontram enlutados. Que Tu, Senhor, estejam com eles, Senhor, dando o seu bálsamo suavizador, Senhor. Venha estar conosco no decorrer deste culto e fale aos nossos corações. É o que Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé, para que venhamos louvar esse Deus que é único e digno de receber o nosso louvor. Amém?
como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova e florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá. Os seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, em nosso momento de contrição,
reconhecendo a necessidade de nos voltarmos à presença de Deus, o mesmo Deus a quem servimos é o Deus Santo, Santo, e que nos faz ver a nossa pequenez, as nossas imaturidades espirituais, sobretudo, e a nossa necessidade de confissão e do arrependimento. É o que faremos agora, neste ato de culto, convidando o presbítero Paulo para ler responsivamente, com toda a igreja, o Salmo 142. É uma peça da liturgia de Israel, do povo de Deus que o servia por onde andava, e este cântico é uma das orações cantadas, celebradas nas romarias daquele povo. Vamos colocar-nos diante de Deus, lendo a sua palavra, trazendo para o nosso coração tão rica instrução. Leamos atentamente. Oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi. Oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar que refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Além do meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Desafio que envolveu a vida de Davi e que virou esse ato litúrgico de contrição, é usado neste momento para que nós também tenhamos a mesma coragem que teve Davi. Sabe-se da história belíssima que está por trás dessa poesia. Geralmente a poesia são as ideias em palavras, e é aquele pensamento de alguém que sabia das dificuldades que o cercava e aproxima-se de Deus com palavras, dizendo a Deus o que de fato está sentindo. Este é o nosso compromisso agora. Dizer a Deus também o que nós estamos sentindo. Falar com Ele em oração, para que Ele perdoe os nossos pecados. Oremos silenciosamente. Amado irmão diácono Almir, em voz audível, leve à presença do Senhor as orações feitas neste santo lugar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, entro na Tua santa e gloriosa presença, Senhor, para agradecer-te, ó Pai, por esta manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa vir sobre o coração de cada um, Senhor. Abençoe também os nossos irmãos que estão em casa acompanhando este culto, Senhor. Culto que é somente a Ti, Senhor. Pai querido e amado, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos prepara, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que ela possa fazer guarita no nosso coração, Senhor. Que nós possamos também, Senhor, estar com o nosso coração limpo, Senhor, para participarmos da ceia logo mais, Senhor. Somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como se estivéssemos naquele ato de Israel,
que era o líder, o sacerdote, o responsável, aquele que conduzia o povo à presença de Deus. Agora, em Cristo, somos levados a Deus. Então, nós vamos cantar este hino, Oração ao Senhor, porque por Cristo já podemos fazer isto. Temos livre acesso ao Pai. Façamos deste cântico uma oração coletiva ao Senhor das nossas vidas, aquele que em silêncio ouve e em silêncio fala ao nosso coração, perdoando os nossos pecados. Ao som do piano, ficaremos de pé para louvar ao Senhor. Senhor, minha oração, eu sei que tudo vês no coração, a ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, do mal que pratiquei, a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede teu amor, pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração, divino amparo és em aflição. Podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém. Irmãos, podem se sentar. A leveza do perdão enaltece a vida humana, nos dá vigor. Uma pessoa perdoada é uma pessoa refeita. Certamente é o que diz toda a liturgia deste hino que acabamos de cantar, como se fosse uma oração coletiva, como disse, colocando-nos diante dele, com a certeza de ouvir a nossa oração. Tudo isso feito pela causa que Cristo veio realizar
na terra por nós. Por esta razão, temos muito o que celebrar. Chegar à presença de um Deus santo, 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 pedir a Ele o perdão pelos pecados e ter a certeza que Ele perdoa. É realmente uma grande riqueza. O convido a abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, texto onde iremos basear a mensagem desta manhã. Uma vez perdoados, podemos celebrar a aliança de Deus com os homens. Poderemos sentar à mesa para receber o pão celestial. E este pão celestial é a palavra do Senhor. Que Ele nos dê a sabedoria suficiente para dizer tão somente o que Ele pretende que esta manhã seja guardado em nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 34, os últimos versos, do 29 até o 33. Faremos responsivamente. Muito importante o irmão ficar com a Bíblia aberta, acompanhar, ler junto, para assimilar bem o que o próprio texto está passando para nós. É assim que diz a palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. Então, o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor para o seguir, para o guardar os seus mandamentos, para os seus testemunhos, seus estatutos, e de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Amém. Curvemos nossa fronte em atitude de oração para que o Santo Espírito do Senhor nos ajude em nossas limitações, que também toque no coração de todos, que nesta manhã Deus nos deu a alegria de receber nesta igreja. Oremos silenciosamente e romperá o silêncio. Convido o diácono Douglas para que nos dirija a Deus, suplicando ao Senhor o entendimento da sua palavra e a aplicação da mesma ao nosso coração. Meu Senhor, obrigado por mais esse dia de vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Obrigado por podermos constatar a Sua ação sobre nossas vidas, conduzindo, restaurando, curando. Obrigado. Nesse momento em especial, lhe pedimos que o Senhor conduza as palavras do nosso pastor para que possamos ter pleno entendimento, que essas palavras possam nos confortar, nos preparar para melhores dias de vida. Eu peço que abençoe a cada um de nós aqui, nos dê uma semana abençoada de trabalho, de estudo, e que possamos
fazer a ceia, colocando nossos corações aos seus pés, que o Senhor possa estar nos aliviando dos fardos duros que o atual momento do mundial tem nos trazido. Carga maior no trabalho, carga maior na residência, carga maior no estudo, tudo isso vem acumulando. E o Senhor sabe que somos frágeis, ou nos fazemos de frágeis, mas o Senhor conhece cada um e coloque sua mão, conduza, fortaleça, nos habilite a condução das vidas. Isso é o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, com perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, o tema que nós colocamos para o entendimento deste texto lido, da porção da Sagrada Palavra, é a celebração da aliança. Iniciamos dizendo que celebrar é uma atitude bastante comum entre os seres humanos. Muito facilmente nós nos envolvemos com celebrações, nos alegramos com os fatos vivenciados, prestamos festas de aniversário, de casamento, de vitória, de tudo que nós temos a nos alegrar, organizamos e celebramos. Mas a celebração que aqui é feita exige algumas outras obrigações, exige alguns critérios, porque a própria celebração religiosa hoje tem sido feita de uma forma bastante amistosa, sem o compromisso da celebração. E é isso que nós chamamos a atenção da igreja nesta manhã. Este povo, o povo de Israel, desta crônica, desse texto, estava muito acostumado a celebrar com qualquer motivo e de qualquer forma. E já se envolviam entre outras celebrações de outros países. Não tinha distinção da celebração genuinamente apresentada a Deus. Uma celebração apresentada de coração sincero. Este era o ambiente em que Josias, um jovem, assume o comando de Israel. Tinha passado Manassés, tinha passado Amon, reis anteriores, que tinham relaxado o cuidado da celebração, que não estavam tendo um olhar criterioso, porque é uma celebração a Deus. Não é uma celebração entre nós que fazemos de qualquer jeito e nos perdoamos e nos acertamos. É uma celebração a Deus. Como é que se faz isto? Então Josias assume numa hora muito dura para reviver os compromissos dos pais, da linhagem de Davi, do Salmo 142. Então é toda uma linha para a gente compreender o que é que estamos fazendo hoje com a grande vantagem que temos, que agora não dependemos de sacerdote, mas dependemos de uma graça. Lembre-se, o final do texto diz abertamente: no dia que Josias morreu, ninguém quis mais saber do acordo que Josias tinha feito, como se o acordo tivesse sido com Josias. A celebração era da aliança com Deus. Por isto que, quando reservamos o primeiro domingo de cada mês para a celebração da ceia, nós queremos trazer esta lembrança. Não é um ritual apenas mensal de cada mês do ano, mas isso tem um valor, um significado especial. E nesse contexto de uma vida tão amistosa, tão insegura, precisamos revisar minuciosamente esse compromisso. Por esta razão, nesta manhã, começo revisando no Antigo Testamento e à noite iremos para o Novo Testamento. Com essa introdução, volto aos olhos para o texto que lemos. No capítulo anterior, no contexto imediato desse capítulo 35, encontramos no versículo 2 do capítulo 34. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu pai Davi, não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Então, esse foi o compromisso desse moço. Por esta razão, Deus o leva à direção daquele povo, para fazer uma das maiores reformas que Israel pode presenciar na sua história. Ele é 10 anos estudando como fazer essa reforma.
no 18º ano, ele começa a realizar um grande projeto de revisar o que faziam aquele povo na prestação de culto, na celebração da Páscoa deles, que nós temos a ceia como continuação. E tem os fatores importantes dessa história. Se observarmos, essa história está semelhante em Reis, é aqui claramente em Crônicas. A opção por Crônicas é pelo registro, a forma é uma ata. Isso aqui é como se fosse uma ata daquela história. E é ele que descreve, verso 8, ainda do mesmo contexto. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, olha o processo. Ele faz as fronteiras, ele começa a limitar os acessos, para que aquele povo entendesse que ali era o território de Deus e até onde eles iriam desenvolver esse trabalho. Josias ordenou a Safã, filho de Azalias, organizou, pôs estrutura, nomeou governadores. E aí tem uma parte que é a que eu vou explorar nesta manhã. Ele também chama um sacerdote. Ele era rei, mas ele não somou a si a prerrogativa de sacerdote. Se nós olharmos à frente na história, vamos ver que foi exatamente o contrário que foi feito nos primeiros 5 séculos do presente mundo ocidental, quando os imperadores se fizeram papas. Fizeram exatamente o contrário de Josias. Josias, com autoridade e com poder, poderia ter dito: eu vou dar as cartas aqui, sou eu que vou fazer tudo. Eu vou ser rei e papa. Josias disse: chamem o sacerdote, chama Ilquias e dá a tarefa. Ilquias, eu estou fazendo a minha parte. Marquei fronteiras, demarquei fronteiras, identifiquei o que era errado, estruturei, chamei os governadores. Agora vamos para a parte final. A parte final é sua, Ilquias. Traz de volta a palavra. A palavra estava abandonada, largada. E eu recordo um susto que eu tive no começo da minha vida de fé. Eu fui a uma igreja ouvir um culto, porque era assim que eu fazia. Eu ia ouvir culto, não tinha maturidade nenhuma, que culto não se ouve, se participa, mas ali eu fui ouvir o culto. Isso foi anotado depois, porque essa pessoa marcou muito minha vida depois. E essa pessoa subiu ao púlpito, como eu aqui estou, e pregou, e não tinha Bíblia, não tinha nada nas mãos. Quando terminou, eu fui o primeiro a censurar, mas, jovem, 19 para 20 anos, censurei a mim mesmo. Mas que pastor é esse que não usou nem a Bíblia? Não sabia eu das limitações do pastor. Mas, passado algum tempo, ele, conversando comigo, eu falei para ele, eu disse para ele dessa minha indignação, de ter visto uma pregação sem o uso da palavra. Era um juiz também, tinha uma deficiência visual, era pastor e juiz. Me deu uma boa explicação, disse que eu estava certo, que tinha que usar a Bíblia, mas ele explicou as limitações dele e disse: mas eu estudo na minha Bíblia com as letras, com toda a estrutura antes da mensagem. E a palavra de Deus nunca deixará de ser usada na igreja. E me deu um livro de presente para eu nunca mais esquecer aquela conversa com ele. Como foi importante aquilo. Porque quando nós vemos esse contexto, Ilquias chega para Josias e diz: onde está o livro que vocês leiam? Onde estão os livros das leis? Não sabemos, Ilquias. Ilquias foi procurar e encontrou num dos baús, no fundo dos baús. E ele recebe a orientação: retira e vai ler. Os irmãos lembram quando nós não tínhamos esse momento de pandemia, nós temos o hábito de a criança entrar com a Bíblia na igreja. Era esse ato. A Bíblia entra como a palavra e vem para o centro. É um costume muito antigo do povo de Israel. E com aquela Bíblia aberta se instala o ato de culto. E Ilquias acha o livro, abre o livro e passa a ler. Aqui começa a celebração. Não foi na vontade de Josias. Não foi no querer daquele rei.
mas foi quando a Bíblia é instalada na frente do povo. E aqui vem o texto propriamente lido. Vejam como é que fez esse sacerdote. Versículo 30, nós lemos do 29 ao 33. No versículo 30 diz: o rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante de todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado. É isso que eu me referi. Encontrado na casa do Senhor, guardado dentro de um baú. Uma casa sem a palavra era aquela casa. Que o rei disse: procurem Uquias, para que celebremos a nossa Páscoa. E aí ele encontra, no verso 31, o rei se pôs de pé, em seu lugar fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar. Aí vem todas as instruções que Uquias tinha passado. O sacerdote acha o livro, abre o livro, instala o ato de culto e chama o responsável por aquele povo e diz: agora o compromisso é a partir daqui. Não se faz compromisso de lá para cá, é do maior para o menor. Porque se o maior não cumpre, desautoriza os menores. Traz essa realidade para dentro da tua casa, meu irmão, minha irmã. Se o pai e a mãe não cumprem, como vão exigir dos filhos? É essa estrutura que se celebra uma Páscoa. E aí ele faz literalmente essa apresentação. O que é que nós temos que fazer? Ele se põe de pé e diz: a primeira orientação está dada. Literalmente, estou fazendo a leitura, a divisão está literal do texto. Quando ele coloca: para seguir, guardar os mandamentos. Se você pegar o livro de Salmos, o livro de Provérbios, ele destrincha isso aqui. O que é guardar os mandamentos? Então, o primeiro argumento para uma celebração da Páscoa, para a celebração da aliança, não ser uma coisa amistosa, é que eu tenho que ter uma ata, um compromisso, e o rei fica de pé, todos veem, é o rei que faz o compromisso, e todos vão responder como fizeram com Josué, vão lembrar disso. Está lá no capítulo 24 de Josué. Então aqui todos afirmem: eu quero ouvir a voz, vocês vão fazer isto, guardar esta lei no coração, para nunca mais ficar escondida no baú da casa do Senhor. É assim que se participa de uma ceia hoje, porque era assim que se participava da Páscoa antigamente. Se nós não tivermos esse compromisso com os filhos, eles não vão ter memória, eles não vão saber que o pai e a mãe lia a Bíblia em casa com eles, porque lá era a casa, era uma nação, não era uma igreja, era todo um povo. A casa deles era a rua, era o público, era onde eles estivessem, era uma nação. Por isso a demarcação que disse no começo, a fronteira que ele marcou, era uma nação de Israel. Nós temos uma igreja de Israel, uma igreja do Senhor de Israel, uma igreja do Senhor dos Exércitos, uma igreja salva em Cristo e que está nas nossas casas. Lá estão os limites dessa igreja, onde nós podemos e precisamos ter este hábito. Eu fico a imaginar uma revisão desta. Vamos celebrar a aliança? Vamos. Então vamos ver a ata. Qual é a ata? É a tua profissão de fé. Estávamos reunidos em conselho na sexta-feira e esse assunto veio à tona. Nós professamos fé. Hoje à noite terá uma profissão de fé aqui. O que a gente diz na profissão de fé? Que a palavra é a regra de fé e prática da nossa vida. Dizemos isso diante de Deus. É fundamental cumprir o que nós estamos dizendo aqui. Porque, como aquele rei disse, e ele foi honrado até o final dos seus dias, deveria seguir adiante. É uma outra história. Que por que não seguiu adiante? E não foram todos que não seguiram, ou não foram todos que seguiram, né? Tem uma lição a mais, que na conclusão vou fazer uma citação. Mas no momento é observar exatamente isto. Abre a palavra na tua casa, lê com teus filhos. A sequência disto é com Deus, mas a responsabilidade é contigo. Os mandamentos vocês guardam? Guardar a palavra é lê-la na sua casa com seus filhos. E aí vem o seguinte: é o testemunho dos estatutos de todo o seu coração.
O que é um estatuto, senão a vida escrita de uma instituição? Quando nós vamos a um cartório registrar uma empresa, ele pergunta o estatuto. O estatuto é, eu vou viver assim, ó, do jeito que está aqui. Se eu fizer algo fora do estatuto, o cartório não reconhece. É exatamente isto. Se você fizer algo fora desse estatuto, não pode ser chamado de cristão. Não deve ser chamado de cristão. No entanto, como as celebrações são amistosas, falou o nome de Deus, já é cristão. Falou o nome de Deus, já está sendo aplaudido como um filho de Deus. Não quer dizer que Deus não te queira como filho. Mas Deus é um pai extremamente responsável. Ele deixou um estatuto. Meu filho, segue aqui. Pega o mandamento, assume o compromisso público e segue. Porque se não segue, essas celebrações amistosas não te levam a nada e confunde os que esperam que dessas celebrações tem o quê? O que nós dizemos depois da ceia? Sempre repito isso. Que nós demos testemunho por onde andarmos de que Cristo está vivo. Senão não vale a pena ceia nenhuma. Se ele não morreu, o que diz Paulo? É vã a nossa fé, é vã essa celebração. Se ele não morreu e ressuscitou, não tem nada a fazer aqui nesta manhã. Que nós possamos abrir os olhos para isso. Esse trabalho precioso de Josias. Era um jovem, chama atenção para isso. Não é coisa de um sacerdote somente, ou de um rei antigo, um jovem que, pelos estatutos do Pai, é esta ligação que eu pretendo fazer para ficar no meu coração e no coração de todos desta manhã que nos ouve. Esse Josias ouvia dos seus pais. Lembre-se como termina? O verso final diz: enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Olha o vínculo. Imagine nas horas das crises, da dificuldade, você lembra que seus pais tinham a Bíblia como referência. Aí a celebração vai tomando sentido. E aí os outros vão ouvir. Aquele jovem, onde estiver, se tiver com outros jovens, vai perguntar, mas por que você está lendo a Bíblia de manhã na faculdade? Por que você lê a Bíblia no trabalho? Por que você está lendo a Bíblia no metrô? Porque meus pais liam. Ou se não tiveram pais que liam, porque não eram talvez seguindo ao Senhor, pode acontecer, porque eu leio na minha igreja, porque a minha igreja me orienta a ler, porque eu celebro uma aliança com Deus quando leio sua palavra. Eu procuro a palavra, não a deixo no baú, como deixou o povo de Israel quando Josias assume. Precisamos urgentemente corrigir esse percurso. A ceia não pode ser uma celebração amistosa, mensal, e domingo que vem, no outro próximo domingo tem de novo. É um desafio observar isto. E a ênfase que é dada, o que reverte esse quadro de da celebração amistosa? É quando ele diz, façam de todo o coração e reforçem de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas e que estão escritas neste livro. Só assim poderemos ter certeza de que não foi mais um domingo para mais uma ceia, mas foi aquele domingo, aquela ceia. E a qualquer hora que ele me chamar, ele vai lembrar que eu estive aqui, que eu estou reforçando aqui o meu compromisso com ele. Estou dizendo isso publicamente, inclusive hoje, passando em redes sociais. A igreja de Vila Otália reassume o compromisso do velho Josias, celebrado em Cristo, trazendo-nos hoje para dizer, grato, Senhor, pela tua vida em nosso favor. Quando tomarmos o pão e o vinho, é isto que vamos recordar. Isto é celebrar, para que a gente possa romper de vez com o mesmo hábito. Vez por outra chama a atenção da nossa igreja sobre isto. Nós estamos fazendo muito semelhante ao que fazia o povo de Israel. Deus está dizendo do jeito que disse a eles, não reconheço essas formalizações, não reconheço essas celebrações amistosas, não reconheço essa brincadeira de dizer que crê em mim e coloca a aliança, a Bíblia, no baú da sua casa. E não faz dela um instrumento da renovação desse pacto dia após dia. Use a palavra de Deus.
É difícil, é complicada, não sei ler tudo. Não precisa ler tudo, precisa abrir como quem abre o alimento. Não vou comer um pacote todo do alimento, eu quero o suficiente. E lembre-se, para ler a Bíblia temos, pela obra de Cristo, o Santo Espírito a nos instruir. Não há desculpa, meus amados, para essas celebrações amistosas, que chegam a ser até irresponsáveis, né? Falar o nome de Deus sem nenhuma responsabilidade com a palavra, sem nenhum compromisso. Dizer que é dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela denominação, sem o compromisso de reafirmar que o que eu digo aqui eu tenho que fazer ali. Porque é assim que esta aliança é celebrada. Que nesta manhã, ao sentar para celebrar a ceia, esta igreja revise isso de coração. Quem é o beneficiário? Cada um. E quem vai ganhar no final? O reino de Deus. Que vai encontrar pessoas seguras, coerentes, que não vai terminar quando Josias morrer. Que não vai terminar quando o pastor sair, quando o pastor morrer, quando a igreja sair, quando mudar, quando... Não. Isso aqui é perpétuo. O que vamos celebrar ali é perpétuo. Que nesta manhã, todo o rebanho do Senhor aqui presente é convidado a sentar à mesa do Senhor para a celebração da ceia. Amém. Abramos a Sagrada Escritura agora em Coríntios. Carta que Paulo dirige à igreja de Coríntios. É uma instrução que sempre lemos para que essa igreja possa participar todos juntos da ceia do Senhor. Eu quero fazer uma leitura antes, que está no capítulo 12, verso 12. 1 Coríntios 12, verso 12. Só este para a gente iniciar a celebração. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Nós vamos celebrar a ceia exatamente com este mesmo entendimento, de que aqui está um corpo de Cristo, e onde estiver o corpo de Cristo neste dia, reunido, e também estiver celebrando esta ceia, estará dentro dessa mesma perspectiva. Por isso que ele orienta que cada um examine-se a si mesmo para poder tomar do vinho e do pão. Agora é no capítulo 11 da mesma carta. Este corpo todo, todos nós, temos a responsabilidade de celebrar a ceia com essa instrução. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Agora vou ler a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciarão a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até o versículo 28. E a pergunta que surge do verso 27. O que seria comer o pão e beber o vinho indignamente? Nada mais, nada menos do que fazer o que Josias estava reprovando. Vocês esconderam a Bíblia no baú
e não cumpriram a aliança. Então, para que esta ceia seja legítima, todos nós devemos ter esta certeza. No ato de contrição, já dirigíamos a igreja para isso, e agora reforçamos. Aqui é hora de pedir perdão. O sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todos os pecados. Não se furte da ceia porque não quer pedir perdão, mas peça perdão para participar da ceia. Oremos silenciosamente. Convido para colocarem as luvas, presbítero Edmar e presbítero Marcelo. Oremos. Pai amado, Deus de bondade infinita, as lições encontradas em Tua palavra são suficientes para nos fazer pensar e decidir quando estamos nos afastando para a esquerda ou para a direita. Mas que possamos confessar o que nos leva a essas atitudes de insegurança. Pedir perdão e saber que o Deus perdoador que lemos na Tua palavra nesta manhã também é o mesmo Deus. Um Deus que não muda, um Deus que em Cristo realizou a grande obra da salvação humana. Por isso, perdoa os nossos pecados. Cada um possa, Senhor, com segurança, tomar esses elementos para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, para a sua vida contigo, Senhor. E esta igreja, assim, sairá daqui celebrando com a vida aquele que venceu a morte por nós. Em nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros. Algum irmão foi omitido na distribuição do pão? Não havendo nenhum, os oficiais dirigem-se à igreja.
Cantaremos o hino Mais de Cristo, preparando-nos para a celebração do vinho. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Os irmãos podem sentar. No Antigo Testamento, eles clamavam pela palavra. Daí o zelo pela palavra ao centro. Hoje, nós clamamos por Cristo, mais e mais de Cristo. Quando nós vamos a Cristo, sabe o que ele diz? Dentre tantas outras coisas, ele diz: errais não conhecendo as Escrituras. Então, ele não nos deixa livres de conhecer a Escritura, não é? Então, ele trouxe-nos a aliança, examinem. Continua o mesmo pacto da palavra em nossos corações. Foi por isso que ele nos deu a vida nesse sacrifício que agora vamos lembrar. Este elemento que vamos tomar, ele nos traz de volta aquela lembrança. Aqui está a esperança da humanidade. Cristo vive.
algum irmão não foi atendido na distribuição do segundo elemento da ceia, não havendo, os oficiais dirijam-se à mesa. Irmãos, a celebração da aliança, que no Antigo Testamento era a Páscoa, que agora temos a ceia, lá eles tinham um rei que acompanhava aquele povo. E diz literalmente, como lemos naquela ata de celebração, que enquanto o rei Josias estava vivo, eles cumpriram. Mas agora nós não temos mais rei nenhum para nos acompanhar da igreja. Não temos fiscais. Quando sairmos daqui para os nossos lares, precisamos fazer o que aquele povo fazia, com esta grande diferença. Quem vê está lá em cima, contemplando a todos que acabaram de dizer: glórias a Deus por Cristo, que nos deu a vida eterna. Esta é a igreja que triunfa. Esta é a igreja que não tem medo da volta. Que Cristo voltará e vai ouvir dele: vinde benditos do meu Pai. Amém. Antes de nos despedirmos, agradecido a Deus por todos que estão conosco, mais uma vez o querido casal Giovanni e Mayumi, muito obrigado pela presença de vocês, levo o nosso abraço aos filhos, Deus abençoe vocês. Queremos lembrar a igreja que sábado, dia 15, teremos aqui um momento muito especial na vida da nossa igreja. Nossa igreja, como parte do presbitério paulistano, apresentará a Deus um ministro do Evangelho. Será ordenado o querido irmão Petrônio, como dissemos na reunião, vai deixar de ser Juninho, pastor Júnior, reverendo Petrônio, que Deus abençoe o reverendo Petrônio, brevemente ordenado. Vai ser num sábado, porque as igrejas outras são convidadas, dadas as restrições, o pedido é que venha representante da igreja, não podemos receber nem a nossa igreja toda no mesmo tempo, também não podemos ter outras, mas vamos manter o que temos feito em outras ocasiões festivas. Abrimos o salão social e fazemos a transmissão lá também. Desde já, nós estamos tomando cuidado que o concílio vai se instalar aqui. É um concílio que ordena, não é a igreja local. Então, o concílio vai se instalar e já está preocupado com a aglomeração. Então, nós vamos fazer toda uma orientação para terminar, como vamos fazer. O Júnior vai cumprimentar à distância todos, e, oportunamente, depois, certamente, os parabéns serão dados, porque nós vamos ter que terminar e a igreja sair. Não haverá aglomeração, não deve haver. Sabemos que é um momento especial, queremos parabenizar o Júnior, queremos agradecer a Deus por ele, faremos isso ao longo do tempo, porque, além da nossa igreja, teremos outras pessoas presentes. Então, é fundamental ficar com esse cuidado. Então, está aqui o aviso especial para a nossa igreja. Logo em seguida, está se convocando o conselho, porque Júnior, naquela ocasião, já será o reverendo Petrônio, o pastor Petrônio, o pastor Júnior, será entregue à igreja de Vila Otália para o pastoreio auxiliar. O presbitério reunido decide que, uma vez ordenado, aceita-se o convite da igreja de Vila Otália, que encaminhou ao presbitério para que Petrônio fosse o meu pastor auxiliar enquanto aqui eu estiver, e enquanto ele quiser também. Então, é a vontade dele, não é obrigado.
Então, esse é o convite que será. Então, na reunião seguinte, por isso que já está o conselho convocado, logo para o dia 21, uma sexta-feira, e ele já estará conosco, não mais como convidado, mas como pastor auxiliar deste conselho. Esses são os passos que nós teremos nessas 2 semanas, em meio a tantas dificuldades, com as situações que passamos aí nesse mundo afora. Lembramos também de agradecer à igreja pela eleição do último domingo, uma assembleia para os membros comungantes, e elegemos o presbítero Marcelo Pardo Bonsenho para mais um mandato de 5 anos, e principia-se hoje. Convido à frente o presbítero Marcelo. O mandato dele terminou ontem, 1º de maio de 2021. Então, há 5 anos atrás, ele passou pela mesma assembleia, foi eleito, e agora ele, novamente, ao encerrar o mandato, que é como rege a nossa Constituição, mandato de um presbítero de 5 anos, ele é apresentado à Assembleia, e a Assembleia renova ou não. E a Assembleia o elegeu, mais uma vez, para o mandato de 5 anos. É uma formalização que é feita apenas para os que são ordenados. Como ele já é um presbítero ordenado, nós só fazemos a parte da investidura de mais 5 anos, do mandato de mais 5 anos. Visto que o irmão foi eleito por esta Assembleia, presbítero regente da Igreja Presbiteriana de Vila Otália, o irmão renova as declarações que passo a fazer, pois fazem parte do cargo que exerces, considerando que, tendo sido eleito, tendo sido consultado diante da própria Assembleia que o elegeu, e o irmão respondeu positivamente, cabe ao irmão renovar os laços que ora apresento à igreja e ao irmão. Prezado presbítero Marcelo, o irmão continua crendo nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e são elas a palavra de Deus que é a única regra infalível de fé e prática da sua vida? Sim. Continuas recebendo e adotando sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. Permanece sustentando e aprovando o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Portanto, tendo aceito o ofício para o qual foi eleito, agora eu convido a igreja para que responda, quando eu terminar a pergunta, principalmente os que elegeram. A amada igreja promete honrar o querido irmão que vai se empenhar no exercício do seu cargo para promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja, sempre apoiado nas orações e nas ações de todos que o elegeram. Assim promete esta igreja? Sim. Então, fiquemos de pé para o encerramento do ato de culto. Não esqueçam que à noite teremos uma pública profissão de fé. Momento também muito especial para a vida da nossa igreja. É o aviso que está aí também como importante comunicado. Antes de orar, quero agradecer muito à igreja, as orações da minha família, todo o sofrimento que passamos ontem. Mas é sofrimento que Deus consola. Ele traz o consolo, a gente sofre mais porque está longe, nada pode ser feito, não pode ir, não pode vir. Mas Deus consola do mesmo jeito. Oremos. Senhor, graças te damos, porque é a tua palavra que foi lida e que ao longo dos anos da história da humanidade, ela tem sido um esteio para a existência humana. Muito obrigado, Senhor, porque lendo encontramos as forças necessárias para enxugar as lágrimas, para encontrar o consolo, para ser bênção na vida de muitos. E que assim seja na vida de todo este amado rebanho, que esta noite, desta manhã, foi desafiada a renovar a celebração desta aliança. E de uma forma muito especial, celebramos a ceia com este compromisso de dizer com as nossas vidas e pelas nossas vidas, Cristo vive em nós. Somos gratos por este momento. Também, Senhor, de modo muito especial,
entregamos a Ti a vida do presbítero Marcelo, especialmente no exercício de mais um mandato, e desta igreja que zelosamente o elegeu. Assume a responsabilidade de seguir irmanados para que esta igreja continue zelando pela paz, para que a pregação do Evangelho seja inequívoca por este rebanho, por esta igreja. Senhor, consola as famílias enlutadas. São muitas. São muitos que sofrem, que padecem. Mas sabemos que Tu és um Deus que tens uma vontade soberana e sabemos que és um Deus que tens também a misericordiosa ação de permitir que as coisas aconteçam para que também aprendamos com o que estamos fazendo com a nossa vida na face da terra. Sabemos que és um Deus ensinador e certamente tudo usas para nos ensinar, pois és um Deus bondoso, misericordioso, justo e nos quer ver junto a Ti dia a dia, caminhando com segurança, com coerência e com bom testemunho. É isso que Te pedimos, Pai, suplicando Tua bênção para este amado rebanho, para os enfermos desta igreja. Leva em paz os que aqui estão, que cheguem em seus lares por Ti protegidos. É o que pedimos com gratidão, em nome de Jesus. O amor de Deus o Pai, a graça suficiente do Deus Filho, as consolações sempre eternas do Espírito Santo de Deus, repouse de modo especial na vida deste amado rebanho, do querido casal que está conosco, dos queridos desta família, daqueles que não puderam vir, dos que se encontram em leitos de enfermidade, dos que estão enlutados. Esta bênção os envolva hoje e pelos séculos dos séculos. Os diáconos, por favor, orientem a saída.